Marco Bellucci é o grande chefe da máfia italiana. Antes de assumir seu posto, ele foi criado com regras rígidas de sangue e honra. Ele era um líder que governava com um pulso de ferro e sabia que não existia nada mais importante do que a família. Sua vida sempre foi em função da máfia e ele sabia que cada decisão tinha que ser feita pensando nos seus, inclusive o matrimônio. Em pleno século XXI, casamentos ainda eram contratos, mulheres não tinham voz e eram tratadas como peça de barganha que favoreciam homens da máfia. Laís tinha apenas 11 anos quando ficou noiva em um acordo que traria proteção à sua família em Portugal e beneficiaria os italianos. Era apenas uma menina quando se tornou posse do chefe. Levada à Itália, foi colocada em um convento até que completasse 21 anos e pudesse se casar com um homem 15 anos mais velho, líder de uma das maiores organizações criminosas do mundo. A Virgem Prometida só conhecia o que falavam do seu futuro marido, a pior face do cruel criminoso e, a caminho do casamento, ela tomou a arriscada decisão de fugir, para descobrir que a vida fora do convento não era nada do que ela imaginava. Ao ser deixado no altar por uma jovem ingênua que não tinha ideia do que está fazendo, Marco tinha duas escolhas: continuar a aliança e encontrá-la ou começar uma guerra. Uma cirurgia revolucionária promete aumentar o TI do paciente. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual severa, é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento. O experimento é um avanço científico sem precedentes, e a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa a dos médicos que o planejaram. Entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até o papel de sua existência. Delicado, profundo e comovente, Flores para Algernon é um clássico da literatura norte-americana. A obra venceu o prêmio Nebula e inspirou o filme Os Dois Mundos de Charlie, ganhador do Oscar de melhor ator, um musical na Broadway, homenagens e referências em diversas mídias. Bilbo Bolseiro era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o condado até que, um dia, o mago Gandalf bate à sua porta. A partir de então, toda sua vida pacata e campestre soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo começa a mudar. Ele é convocado a participar de uma aventura por ninguém menos do que Thorin Escudo de Carvalho, um príncipe do poderoso povo dos Anãos. Essa jornada fará Bilbo, Gandalf e 13 anãos atravessarem a Terra-média, passando por inúmeros perigos, sejam eles, os imensos Trolls, as montanhas nevoentas infestadas de gobelins ou a muito antiga e misteriosa Treva-mata, até chegarem, se conseguirem, na Montanha Solitária. Lá está um incalculável tesouro, mas há um porém. Deitado em cima dele está Smaug, o Dourado, um dragão malicioso que, bem, você terá que ler e descobrir. Lançado em 1937, O Hobbit é um divisor de águas na literatura fantástica mundial. Mais de 80 anos após a sua publicação, o livro que antecede os ocorridos em O Senhor dos Anéis continua arrebatando fãs de todas as idades, talvez pelo seu tom brincalhão com uma pitada de magia élfica, ou talvez porque J.R.R. Tolkien tenha escrito o melhor livro infanto-juvenil de todos os tempos. Começou como um dia normal. Então um pequeno acidente aconteceu. O cara em quem batia era lindo de morrer e dirigia um carro caro. Que pena que também era um babaca. Discutimos sobre de quem era a culpa e qualquer outra coisa que saiu de sua boca arrogante. Em certo momento, a polícia chegou e seguimos nossos caminhos separados. As seguradoras teriam que dar um jeito. De qualquer forma, eu tinha uma entrevista, pela qual estava bem empolgada, para ir. Mas essa empolgação se transformou em decepção no instante em que a pessoa que me entrevistaria entrou. O cara do acidente. Ápice. Então não consegui a vaga. O problema era que eu a queria muito. Não, eu precisava dela.
Qualquer coisa para me tirar do emprego atual e voltar a trabalhar com crianças. Então, apesar de Ulysse Lacroix ser tão intimidador quanto devastadoramente lindo, voltei para falar com ela e implorar por uma chance. Para minha surpresa, ele aceitou que eu cuidasse de sua sobrinha problemática. Pelo menos, minha atração por ela não daria em nada. Eu não iria prejudicar meu emprego nem a forte conexão que a Ellie e eu criamos. No entanto, resistir à atração magnética entre nós não era tão simples. E havia nosso joguinho de calcinha. Nem pergunte. Continuamos flertando sem passar do limite. Até finalmente acontecer. Esta é a parte da história em que nos apaixonamos e vivemos felizes para sempre, certo? Bom, a vida faz as coisas de um jeito estranho. E eu não tinha ideia do que aconteceria. Isto andemo. O que você faria se o destino te surpreendesse e mudasse todos os seus planos? Raquel batalhou durante anos para se manter na faculdade, para ela as coisas nunca foram fáceis, e assim terminou o curso de Direito, com muito sacrifício. Com tão suado. Com tão suado diploma em mãos, seus maiores desejos estavam prestes a acontecer, trabalhar em um escritório de renome e viajar com sua melhor amiga. Raquel se sentia realizada. Isto andemo. Arthur Rendesto é um homem misterioso, dono de uma grande fortuna. Ele vive recluso no grande castelo de Dover. Suas raras aparições na sociedade londrina são sempre motivo de muita especulação. Isto andemo. Isto andemo. Queridos e respeitados pela sociedade britânica, os membros da família Bridgerton se amam e se protegem. A série tem 8 livros, cada um protagonizado por um dos irmãos, e um nono volume com segundos epílogos para os livros anteriores e um conto sobre. Isto andemo. Daniel Vilela é um CEO frio, rude que não tem interesse em relacionamentos. Com a vida rodeada de luxúria, o dono da maior rede de sex shops do país repele tudo o que não esteja relacionado ao sexo. Até conhecer Sofia Pires, sua nova secretária. Isto andemo. Daniel Vilela. Isto andemo. Asmini acabou de se formar em jornalismo e acredita ter sido contemplada com a oportunidade da sua vida ao ser selecionada por um grande jornal para fazer uma reportagem sobre a cultura islâmica nos Emirados Árabes. No entanto, o que seria um sonho acabe. Isto andemo. Azal Patel, milionário, figurão do petróleo e, nas horas vagas, anfitrião das melhores festas, está com problemas familiares.
já que os pais pretendem casá-lo com uma prima e os irmãos estão em pé de guerra. Andy não sabe o que aconteceu, mas D.